1 Coríntios capítulo 10, verso 1 ao verso 13. Podemos ler? Amém. A palavra diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatra, como alguns dele, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aqueles, pois, que cuidem estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Amém? Elisângela agradece a leitura da palavra. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor, mais uma Sim, vez, Deus, Pai nós te amado, agradecemos, Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus querido, pela tua palavra neste momento, meu Deus, querido, que o Senhor venha abrir nos dá nosso coração, entendimento, que o Senhor venha sabedoria, Pai, limpar os nossos corações, para poder, meu Deus, ouvir a para tua guardar mensagem, a meu tua Deus, em nome de palavra, Jesus. Jesus, para não pecarmos contra ti. Meu Deus querido, que nós possamos Sim, guardar Deus, em e nome de selar, Jesus. Jesus, por a tua palavra. Sim, Deus, em Meu nome Deus, de para Jesus que nós não Cristo, Pai. venhamos tropeçar e cair. Meu Deus querido, Sim, meu muito Deus, em nome de obrigada, Jesus, Jesus Pai. querido. Que o Senhor a cada dia seja o nosso professor, meu Deus querido, para que nós possamos aprender cada dia Sim, de meu Deus, Ti, em da nome Tua de Jesus, parte, Pai. Senhor. Meu Deus amado, capacitando, Senhor, capacita cada um de Em nome nós. de Jesus, ó Ó Pai. Deus querido, para falar da Tua palavra, Pai amado, Pai querido. E assim, Pai eterno, venha te fazer presente no nosso meio. Deus querido, porque, Pai amado, o Senhor é quem tem que ser o primeiro e o último, meu Pai, aqui neste lugar. Sim, Deus meu Deus, querido, é nós mesmo, sejamos Pai. apenas, ó Pai amado, para transmitir a Tua palavra, aquilo que Tu mandas, Sim, meu meu Deus, Pai, em nos nome de falar. Jesus, Pai. E assim, Pai amado, que Sim, nós venha Deus. diminuir, o Senhor venha crescer Sim, e Pai, em nome de aparecer, Jesus, meu Pai. Deus, nas nossas vidas, Pai. Em nome de E Jesus, assim, ó Senhor. Deus querido, eu te peço essas bênçãos e por fé eu te Em nome agradeço, do em Filho nome amado, de Pai. Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar a respeito do que é ética cristã. O texto áureo quer dizer parte de ouro da lição. É a parte que você vai ler, que ela vai te dar uma luz de todo o ensinamento, a base, né, de todo o ensinamento que nós teremos aqui nesse momento. O texto áureo diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Verdade prática. As Escrituras Sagradas ensinam o que convém, a virtude do bem viver cristão em sociedade. Glória a Deus. Então nós vamos observar aqui que o texto áureo está falando. O texto áureo está falando que todas as coisas me são
lícitas. As palavras quer dizer lícita, ela quer dizer que todas as coisas que estão diante de mim, eu posso fazer. Tudo está diante do homem, o homem pode fazer tudo que ele quiser, não no sentido que é legal fazer, não no sentido da legalidade de fazer. Na realidade, ele pode fazer o que ele bem entender, mas só que nem tudo que o homem faz convém fazer, certo? Aos olhos de Deus. Porque nem todas as coisas que nós iremos fazer nos farão o bem ou nos conduzirão para mais perto de Deus. Amém? Amém. Ou nos conduzirão para mais perto de Deus. Deixa eu ver para mim, por favor. Ou nos conduzirão para mais perto de Deus. Então, a verdade prática vai falar que as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar aquilo que convém, certo? O que convém para o bem-estar cristão em sociedade. Em sociedade quer dizer em comunidade, juntamente com os demais que também servem a Deus. E não apenas aqueles que servem a Deus, mas a ética cristã ela tem que abranger, amém? Ela tem que abranger, certo? Além da fronteira cristã, ela tem que ir além de estar dentro da igreja, né? Ela tem que avançar para o lado externo e alcançar as pessoas para que elas possam ver que realmente a igreja ela tem ética. Então nós iremos também saber o que é ética e para que a ética realmente ela serve, certo? Aqui nós vamos ver na introdução, estudar a ética é muito importante para o aperfeiçoamento do nosso relacionamento e conduta na sociedade. Entretanto, nesse interim, veremos que a ética cristã difere da ética secular. Então nós vamos saber o que é a ética. A ética, irmãos, ela é um conjunto de padrões comportamentais que o cristão ele deve ter. É um conjunto de padrão comportamental para o bom, não para o ruim, mas para aquilo que é edificante. Amém, seu Paulo Daniel? Glória a Deus. Você está entendendo? Então nós estamos observando que a ética cristã, ela não é igual à ética que o mundo fala. Ela é totalmente diferente. E esta ética, ela difere muito da ética secular. Enquanto a ética secular, certo? Ela está baseada nos valores materialistas. Nos valores materialistas que o mundo aplica às pessoas. E relativista. Então, a ética que o mundo ensina, ela ensina-se baseado no materialismo e tantas outras coisas que o mundo tem em sua filosofia. Mas a ética cristã, ela diferencia muito a respeito deste ponto de vista. Porque o eixo central da ética cristã é quem? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Que estão fundamentados esses valores que são éticos, que é divino e que não mudam. Certo? Que não mudam. Então a ética cristã, ela está baseada na palavra de Deus. E assim como nós vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as doutrinas cristãs, nós temos que entender que é relevante nós termos a capacidade de identificar os principais fundamentos desta ética cristã que a Bíblia nos ensina, certo? Louvado seja o nome do Senhor, a fim de que, por que nós devemos identificar? Para aperfeiçoar a nossa vida na comunhão com Deus e o testemunho cristão diante da sociedade. Hoje a gente vai ver que as pessoas falam muito de ética, né? Mas muitas pessoas já perderam a ética cristã. Porque a ética cristã, ela nos traz uma visão de que nós devemos rejeitar as coisas do mundo. Porque se eu, como cristão, eu abraço as coisas do mundo, eu larguei a ética cristã. Certo? Para o mundo, isso não tem nada a ver. Mas para quem conhece a palavra de Deus, para quem sabe da palavra, o que a palavra diz a respeito,
é você largar a ética, essa ética divina para poder abraçar a ética secular. Quer dizer, você acaba abraçando os ensinamentos seculares, abandona os ensinamentos bíblicos, porque um cristão que realmente ele tem uma ética cristã na vida dele, ele abraça o quê? Os ensinamentos cristãos. Tá entendendo, Elisa? Ele abraça os ensinamentos cristãos. Então, abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo número 5. Abramos as Sagradas Escrituras. Mateus capítulo número 5. Vamos ver o que a Bíblia vai nos falar a respeito. Lá o capítulo 5 vai falar a respeito das bem-aventuranças, né? Capítulo 5, vamos ler aqui o versículo de número 13, onde vai falar a respeito do discípulo como o sal da terra. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Olha só o que a Bíblia vai falar. Vós sois o quê? O sal da terra. Se o sal vinha a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Então nós observamos aqui dois elementos fundamentais para que o crente ele tenha consciência de abraçar o que? A ética cristã. Verso 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. É isso que está escrito aí? Então nós vamos ver aqui nesse texto bíblico a influência e a responsabilidade que nós temos nesse mundo. Como cristãos, nós entendemos que o sal ele serve para quê? Para preservar, ele serve para dar sabor. A luz, como vai dizer no verso 14, ela serve para quê, irmãos? Para brilhar, certo? Para trazer luz. E para quê? Para poder ela se opor às trevas. Quando o Senhor, nosso Deus, fala a respeito do discípulo ser o sal da terra, ele está querendo nos dizer que nós devemos ser cristãos que abraçam a ética, a conduta que a palavra de Deus quer que nós venhamos abraçar. Por que ele nos classifica como o sal da terra? Exatamente porque o crente ele está para dar o sabor para este mundo, que se o crente perder esse sabor, ele não vai servir para nada. A mesma prática do mundo, os mesmos comportamentos do mundo pisarão ele. Você está entendendo? A prática do mundo vai pisar ele não vai ter poder nenhum de dar sabor, não vai ter poder nenhum de poder arrancar as bactérias, porque o sal ele tem essa função, ele é um produto antibactericida. Você está entendendo? Dar sabor para não ficar salobo as coisas. Então, se o crente ele vive da forma que o mundo vive, aonde está a ética cristã na vida do crente? Onde está a ética cristã na vida do crente uma situação como essa? Aonde está a luz na vida do crente? Porque se nós formos para dar sabor e como luz para poder se opor às trevas e nós abraçarmos a ética que o mundo ensina, aonde estará a nossa luz? Lugar nenhum. Concorda? Tá entendendo, velho? Viu, Paulinho? Você tá entendendo? Paulinho ali parece que já tá. Vamos lá. Então vejamos que as Sagradas Escrituras ela vai nos falar a respeito sobre essa questão da diferença da ética cristã para a ética do mundo. Qual a definição geral sobre ética? A palavra ética ela possui origem no vocabulário grego ethos, que significa costumes ou hábitos. Repitam, costumes ou hábitos. No latim, o termo usado se corresponde a mos, que quer dizer moral, no sentido de normas ou regras. Então, em uma palavra, como está dizendo aqui, no vocabulário grego, é usada uma palavra, que esta palavra para identificar a ética, é a palavra o que? Ethos. Ethos. E essa palavra ethos vai significar o que? Costumes ou hábitos. Já no vocabulário
latim, é usada uma palavra mos, que quer dizer moral, para identificar o que? A moralidade, as normas ou as regras que uma pessoa tem que ter. Então, ética, como eu falei, é um conjunto de padrões comportamentais. Então, o crente, ele tem que ter um comportamento diferente do comportamento do mundo. O crente, ele tem que ter um comportamento padronizado segundo as Escrituras Sagradas. Segundo as Escrituras Sagradas. Então, vejamos só. No sentido de normas ou regras, devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimos, ou seja, um acompanhando o outro, certo? Sinônimas, com o mesmo sentido, praticamente o mesmo significado. No sentido de normas ou regras, devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimos, contudo, devemos defini-los separadamente. Então vejamos, ética e moral. Enquanto a ciência, a ética pode ser entendida como área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Então quer dizer, a ciência, ela estuda a ética, certo? É entendida pela ciência como uma área filosófica, certo? Filosófica, louvado seja Deus, que analisa os fundamentos da moral adotada por um povo, por uma sociedade. Ou seja, os costumes e os hábitos que aquelas pessoas têm. A ciência estuda isso. E o outro, por conseguinte, a moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Então ele vai dizer o quê? Já que estuda os comportamentos, certo? Moral, louvado seja Deus, moral e comportamental, consequentemente, a moral refere-se ao comportamento em relação às regras que foi estabelecida. Por exemplo, se a regra diz que não é para fumar e a pessoa pratica o contrário, ele praticou um comportamento contrário ao que? A regra, a lei que foi adotada. Então ela vai estudar essa situação. Essas regras podem variar de uma cultura para outra, podendo sofrer variadas sistemáticas alterações. Tudo dependerá da referência de autoridade que serve de fundamento para os padrões de conduta social. Então o que acontece? Em alguns países, o uso de alguns tipos de drogas é condenável. Já em outros países é legal, certo? Já em outros países é legal. Por exemplo, em alguns países é condenado o uso da maconha. Em outros é legal usar, certo? Agora o que acontece? Depende muito das autoridades desses lugares impor essas regras, impor esses padrões estabelecidos para ser seguido. Mas só que, como ele está dizendo, depende muito da referência de autoridade que serve de fundamento para os padrões da conduta social. Então, a lei, ela serve como um guia para as pessoas. Quando as pessoas quebram esta lei, elas acabam ultrapassando a ética do padrão moral. E hoje, o que ele quer dizer com isso? Nós também, como cristãos, nós temos uma lei. Que lei é essa? A palavra de Deus. Não é o que o mundo fala, mas é o que a Bíblia fala. Paulo Daniel, você está dormindo aí, filho? Então presta atenção na palavra aqui. Depois, quando for para o meu filho ler, minha filha lê, tá bom? Por favor. Louvado seja Deus. Então, as regras, elas precisam ser obedecidas. Elas precisam ser seguidas, elas precisam ser respeitadas. Mas como acontece? Varia. Hoje as pessoas obedecem no que diz respeito à igreja, as pessoas querem mais obedecer o que a igreja diz do que o que a palavra diz. A igreja, os líderes estão dizendo que não é errado. Quer dizer, a autoridade que está sendo maior é o pastor, não a palavra.
Mas aqui nós temos que aprender que a autoridade maior não é o pastor da igreja, é a palavra de Deus que é a maior autoridade. O que ela disser que é errado, é errado. Aquilo que ela disser que é o certo. A mídia, ela fala que o certo é errado, que o errado é certo. Mas só que nós não devemos atentar para o que a TV fala, para o que a rádio fala. Nós não devemos atentar para o que as pessoas dizem. Nós temos que atentar para o que as Sagradas Escrituras diz a respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos observar uma coisa. A diferença agora da ética cristã tem como objetivo identificar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são o que? As Escrituras Sagradas. Por isso sua natureza não se altera nem se relativiza. Desse modo, a ética cristã não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados da doutrina bíblica. O que quer dizer a palavra relativo? Por exemplo, irmãos, é como está falando, a ética, a moral do mundo, ela é muito relativa, concernente às regras do país. O país Brasil fala que não pode. Então o cidadão brasileiro não tem que praticar, não é isso? É. Mas só que lá no outro país, na França, está dizendo que pode. Então se o camarada que mora aqui no Brasil, ele quer fazer e não faz porque não pode, mas quando ele chegar onde? Na França ele vai fazer, porque é muito relativo de um local para outro. Mas a palavra de Deus, ela é diferente. Ela não se relativiza, ela é errado aqui, é errado na França, é errado nos Estados Unidos, em qualquer lugar é errado. É certo nos Estados Unidos, é certo na França, é certo no Brasil. É aquilo que ela disser, ela não muda. A ética cristã, ela não pode mudar. Mas só que nós vamos observar hoje que as pessoas estão mudando, querendo mudar a palavra de Deus. Estão acrescentando acentuações na palavra de Deus, pontos, tios e tantas outras coisas, tirando e colocando. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser obedecida como ela é. Se ela disser que é errado, é errado. Se ela disser que é pecado, é pecado. Certo? Se ela disser que é errado, é errado. E não tem como mudar a situação. Vamos lá. Então a palavra de Deus, ela vai nos mostrar desse modo que essa ética cristã, ela não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. O que pode roubar uma ética cristã? Vamos dar um exemplo. Hoje, diante da sociedade, você mentir está normal. Não é isso, professor Paulo Daniel? Está normal mentir para a sociedade? Não é normal? Para eles, a pessoa cometeu aí uma coisa errada, para eles, isso é coisa do mundo está acontecendo. Mas para o crente que conhece a palavra de Deus e que quer obedecê-la, que obedece a palavra do Senhor, ele sabe que ele não deve mentir. Por que a Bíblia vai ensinar a respeito da mentira? Que quem é o pai da mentira desde o princípio? O diabo. Porque nele não tem o que? Verdade. A palavra vai dizer o seguinte, que todo aquele que ama e pratica a mentira também não poderá herdar o quê? O reino de Deus. Então, isso aqui que é o lindo da palavra, porque a Bíblia, ela nos ensina um comportamento diferente. E quando nós deixamos esta palavra entrar em nós, o Espírito Santo nos ajuda e molda a nossa vida. Quer dizer, eu não vou mais ficar me associando à mentira. A Bíblia está dizendo que é pecado se prostituir, cometer situações, prostituições e adultérios. Como assim se prostituir? Hã? Como assim se prostituir? Se prostituir, meu filho, é cometer atos relacionados ao corpo que são desagradáveis à vontade de Deus. Sim, estão pecando, cometendo pecados, certo? Que são contrários à vontade de Deus no seu corpo. Ou, por exemplo, a pessoa não é casada, mas se relaciona com alguém que é casado. As pessoas não se casam, vão lá e se ajuntam. É errado, segundo a luz da Bíblia Sagrada. Mas hoje a sociedade está dizendo que não. Mas nós temos que ouvir quem é a sociedade ou a palavra?
Porque é a palavra que nos ensina a verdadeira ética. Quando nós aprendermos a ouvir a ética cristã da palavra de Deus, nós vamos saber também acompanhar a ética da sociedade, praticar a verdadeira ética da sociedade. Porque se a Bíblia está dizendo que eu não devo mentir, então no dia que eu tiver um desafio de alguém das autoridades seculares, eu não vou mentir. Porque a Bíblia já me padronizou nisso, a palavra de Deus já me ensinou que eu não devo andar com mentira. Eu não sei o que aconteceu outro dia, a moça queria pra gente falar na loja. A moça queria que nós voltássemos lá na delegacia fazer o boletim e ela disse que era só dizer que... Não foi isso? Não foi isso que ela falou? E eu peguei e disse pra ela, não, nós temos que falar a verdade. Não precisa a gente inventar que foi isso e aquilo. Se tiver de ser nosso, vai ser nosso. Se não tiver de ser, também não vai ser. E nós fomos lá e falamos a verdade na delegacia, como é que é. Então, a gente tem que andar com a verdade de Deus. Isso é ética cristã. Isso aí é ética cristã. É o comportamento diante de Deus e diante da sociedade. A Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Nesse aspecto, os princípios éticos cristãos que derivam das Escrituras são imutáveis e divinos. Essa palavra imutável, ela quer dizer que não muda. Não muda. A palavra de Deus ela não muda. Quem muda é o homem que muda, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre, do mesmo jeitinho que ela é. Passa anos e anos, ela continua sendo a palavra de Deus e ela se atualiza por conta própria. Mas ela está atualizada, mas não no sentido de que ela quer acompanhar o mundo. Mas ela se atualiza mostrando que a forma que o mundo está vivendo está totalmente contrária à palavra de Deus. E esses princípios, eles têm aplicação adequada para todas as épocas e para todas as culturas. Para todas as culturas do mundo. A ética do mundo, como acabamos de falar agora há pouco, ela está relativa de acordo com as autoridades do seu país. Mas a Bíblia é sagrada. Independente de um presidente, independente da cultura, independente da nação, do povo, da língua, ela continua sendo a palavra de Deus. Aquilo que é para o branco é para o índio, certo? Aquilo que é para o índio é para o africano. Você está entendendo? Aquilo que é para o africano é para o português também. Tanto faz qual seja o povo, a palavra de Deus ela permanece sendo a mesma, transformando em todo tempo e em todo lugar. Basta crer e obedecer. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo está entendendo? Amém. Glória a Deus.